Olá, paz e bem. Reflexão do Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é por não termos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre falta de pão? Ainda não entendestes e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quantos repartis 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, a gente vai imaginar que a intenção de Jesus é exortar o discípulo na questão, porque tinha só um pão na barca, né? Não. Era porque os discípulos não perceberam que o que era mais perigoso, né? O que era mais perigoso é o fermento dos fariseus e de Herodes. Esse sim é o perigo, né? É o perigo para o pai de família, é perigo para o jovem solteiro, para o casado, para os padres, bispo, papa, religioso, pastor, evangélico, cristão. Esse é o perigo, né? Esse fermento, ele é um dos mais perigosos, né? A gente vê que no evangelho de ontem Jesus nem respondeu, ficou como triste, saiu. E aqui Jesus vai continuar a respeito disso, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. A gente vê na passagem, tem passagem aí que Jesus fala assim, que as prostitutas herdarão o reino do céu primeiro que vocês. Olha, gente, que os fariseus eram conhecedor da palavra, né? Era conhecedor das palavras, das leis, as tradições, os jejuns, né? Só que outra passagem Jesus fala, né? Eles atacavam as casas das viúvas, né? É uma situação bem delicada e complicada. Eu acho que a nossa vida, ela tem que estar permeada da vida de oração. Tem que estar permeada na via buscando a humildade, reconhecendo a nossa miséria, né? Ter uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer Jesus, é uma graça extraordinária, né? A gente pode ver que Herodes queria conhecer Jesus, queria ver os milagres, né? Mas para quê querer ver os milagres que Jesus realizava? Né? Existe a diferença, né, da experiência. A gente temos que buscar todos os dias da nossa vida conhecer Jesus, né? Se a gente esquece de chamar a Deus de Pai, se a gente não lê a palavra, a gente vai se distanciando, né? E a nossa intimidade com Deus vai se perdendo. Vamos fazer uma avaliação da intimidade. Os fariseus conheciam realmente, né, a palavra, o Antigo Testamento, conhecedores, né, aquela coisa toda. E Maria Madalena, né, a experiência, né, a experiência. Claro que Nicodemo se converteu, foi ao encontro de Jesus, queria conhecer Jesus de verdade, porque sabia que aqueles milagres, a obra que Jesus realizava, um ser humano qualquer não poderia fazer isso. Mas Maria Madalena, a gente vê que ela estava em uma situação que ia ser morta, né? E Jesus se inclina, se abaixa, escreve no chão, né? Iguala o olhar ao olhar dela, aquele olhar de misericórdia, de absolvição, de perdão.
Né? Que coisa maravilhosa. Né? Alguém te condenou? Ninguém, Senhor. E eles nem eu, né? Nem eu mesmo te condeno. Por quê? Porque ele era misericórdia. Ele não ia condenar. Né? A questão é essa, a via da humildade. Não importa a situação que a pessoa esteja, ou como lá um poderoso conhecido como Nicodemos, ou como Maria Madalena, que estava naquela vida. Todos vão passar pela via da intimidade, da experiência com Jesus. Não adianta. É preciso a conversão acontecer nessa experiência com Jesus Cristo. Né? A experiência, é o querer, desejo, aquele amor ardente por Jesus. Aquilo que os santos viviam. Né? As saudades que os santos tinham, o relacionamento, as palavras que eram proferidas dos santos para com o nosso Senhor, é algo grandioso. E a gente precisa aprender isso. Né? Precisa aprender a ter essa amizade. Né? Lembra de João? Quando Jesus está lá, preparou os peixes depois da ressurreição, tinha peixe, tinha pão, chamou de moço, jogue a rede do lado. Né? E o que é que João diz? É o Senhor. Né? É essa amizade, né? É essa intimidade que nós precisamos ter com Jesus. E ela é pessoal, gente. Né? Pode assistir palestra, assistir pregação. Ela é pessoal. Né? Deus vai se revelar a cada um de um jeito. Mas todos vão precisar buscar. Todos precisam se aproximar desta graça. Ela é para todos. E aqui, claramente é isso, a exortação não é nem questão dos pães, mas a questão é essa, cuidado, prestar atenção e tomar cuidado. Né? Olha que coisa interessante, prestar atenção e tomar cuidado com o fermento do fariseu e com o fermento de Herodes. Né? Um fermento é coisinha pequena, mas contamina toda a massa e faz um estrago grande. Né? Um estrago grande. Então, como é que a gente fica protegido disso? A via da humildade. A via de sempre reconhecer que um dia nós fomos jogados ao chão. Que um dia nós estávamos como Maria Madalena, perdidos, abandonados, né, condenados, numa situação de ser apredejado, né, de condenação, de humilhação e de ser morto. Né? Se a gente não perder isso no nosso coração, olhando para a nossa história do passado, de experiência com o Senhor, de onde o Senhor tirou todos nós, aí sim, né? A gente vai conseguindo sempre estar com o joelho no chão, sempre reconhecendo a nossa pequenez, né? Sempre manter o homem e a mulher velha escondida, amarrado, né? E o homem da graça, a mulher da graça, permaneça firme, permaneça nas obras. Eu quero até contar assim, duas situações que aconteceu hoje. Foi o dia das entregas das cestas, né? Às vezes a gente vai perder, se a gente perder tempo de discutir sobre religião, perder tempo de discutir sobre doutrina, isso só é uma perda de tempo, na verdade é essa, né? E hoje a experiência que eu tive foi muito dolorida assim, né? Machuca, mas é a lei da vida, né? É a situação, é a cruz de cada um. Tem um rapaz que ele é pai de família e ele sofreu um acidente, né? Pegando um peso de tubo, um negócio de fossa. E aí se soltou lá o tubo e ele foi segurar e deu um mau jeito no peito dele. E ele tava paixando comigo, né? Eu absorvi logo tudo que ele queria dizer, né? Sem condição de pagar uma consulta, sem ortopedista, sem comprar medicação, é uma situação complicada, né? Essa situação. E a outra foi um senhor também que ajuda com as cestas. Ele, todos os dias, ele vai vender frutas na bicicleta. Né? Tá com 62 anos de idade, esperando chegar aos 65 para poder receber o benefício, né? É o LOA, se eu não me engano. Então, cada um com suas dificuldades, né? Mas na humildade extrema, né? E eu digo, meu Deus, hoje foi um dia de tanta graça de ver as crianças, ver os testemunhos, ver essas histórias também, né? Da dificuldade de cada um. E esse é o caminho, né? O caminho do bem, né? A gente se
compadecer do outro, ter compaixão do outro e suas dificuldades. Então tá bom, gente. Finalizando aqui o Evangelho de hoje, testemunho também, né? Que Deus abençoe a todos.